do nosso intervalo, estamos aqui com a Juliana Chechin, empresária, maquiadora, conversando aqui num papo muito bacana. Passou rápido, né, Ju? Passou bem rápido. Acho que eu falei bastante. Mas então ela é das minhas, gente, porque, inclusive, já que a gente tá com um tempinho aqui, eu me reprimia muito por falar, viu? Eu me reprimia. Sério? Sério. Quando chegou a TV, eu falei, não, então tá bom, é o meu lugar, porque eu achava que eu falava demais. Quando eu vim pra TV, eu falei, não, tudo tem um propósito, né? Deus sabe de tudo. Foi bom, porque aqui eu lido com todo tipo de gente. Com certeza, às vezes você tem que puxar a conversa com alguém que não desenvolve tão bem, né? Exatamente. Então, isso é importante também. É muito... E pra sua profissão também, porque às vezes você tá maquiando ali, a cliente tá nervosa, vai casar, Nossa, então... eu viro um pouco psicóloga aqui, lá, sabe? Com toda licença aos psicólogos de formação. Mas a gente conversa muito com as clientes justamente para tentar deixar elas mais tranquilas, né? E distrair um pouco mesmo daquela tensão do dia, dos preparativos. E eu vou perguntando e a conversa vai fluindo. Eu gosto disso, de um ambiente assim leve, tranquilo, para a pessoa se sentir em casa, porque é o grande dia dela, é um momento muito importante, mas ela tem que se sentir bem, né? Porque o nervosismo faz parte, mas a forma que você lida com ele... É um dia especial. A Com verdade, certeza. o dia que a mulher sonhou, né? A mulher tem esse negócio desde pequenininho, que talvez, assim, seja algo que não é, assim, em alguns casos até exagerado, né? Fantasia demais, quando vai ver não é daquele jeito. Mas de 15 anos, de casamento, aquelas coisas. Então isso faz com que ela às vezes fique mais nervosa ainda. Tudo bem, é só um dia, mas pra ela é o dia mais É a importante realização da de um vida. sonho. Eu falo que a gente trabalha com sonhos mesmo. É um dia em que você coloca muita expectativa. Por isso que, assim, qualquer frustração, assim, pode ser algo realmente muito grande, muito pesado para se lidar, né? Então, a gente tem que tentar ser sempre o melhor possível para cada uma daquelas clientes. Não é porque você está acostumado a fazer o seu trabalho que para aquela cliente que nunca te viu na vida, você tem que, tipo... lidar como se fosse mais uma cliente, né? Não, é o dia dela, é o momento dela, tudo tem que ser especial para ela. Até porque ela tá pagando por isso, você não tá ali fazendo um favor, né? Exatamente. E aí entra na nossa próxima pergunta. O nome do nosso programa é Você, o Consumidor. E eu gostaria de saber de você, Ju. Qual a importância do consumidor para a sua empresa, para o seu negócio? Bom, a verdade é que sem o consumidor não tem empresa, né? Porque a minha empresa mesmo é de serviços, ela não Sim. é de venda de produtos. Então, se eu não tenho clientes ali, adeptos que vão me procurar, eu não tenho como ter uma empresa de sucesso. Então, fidelizar o cliente, eu acho que é uma das partes mais importantes e mais difíceis de um negócio, né? Porque se você tem muita concorrência hoje em dia e a pessoa sabe que se ela não tiver uma boa experiência aqui com você, tem outro ali do lado que pode oferecer algo melhor. Então, a gente não vende só o serviço, né? No nosso caso, cabelo, maquiagem, a gente vende a experiência para aquela pessoa. Então, é você tratar bem a pessoa, fazer ela se sentir em casa, no seu lugar, né? Claro, com toda assim, uma formalidade que precisa, Sim. né? Apesar de que nós não somos lá muito formais, inclusive acho que nem combina muito comigo. As clientes costumam dizer que vão ao salão e se sentem leves, e isso pra mim é uma das coisas mais importantes, porque eu já trabalhei em lugares que foram um pouco complicados, que foram um pouco pesados, né? E hoje, pra mim, o cliente falar que o nosso ambiente é gostoso de estar, que ela quer estar lá, é uma das coisas mais importantes pra mim. E é aquele negócio que você falou, às vezes é uma terapia. A pessoa vai ali porque ela quer um serviço, Isso. mas ela também sabe que vai encontrar você, que vai encontrar uma outra pessoa, que vai sair de casa. Tem Sim. muitas clientes, eu imagino que você tem muitas clientes que são donas de casa. Que tem filhos pequenos e às vezes ela encontra uma horinha, uma brechinha ali no dia dela e ela decide ir ao seu espaço, né? Consumir o seu serviço. Então a gente tem que valorizar isso, né? Passar para o cliente realmente o melhor que a gente puder. E isso foi justamente o que mais me motivou a ter o meu espaço.
foi o tratamento ao cliente, porque em outros espaços que eu trabalhei, apesar de grandes oportunidades que eu tive e tudo mais, uma coisa que me pegava muito era justamente o cliente virar para mim e falar: olha, eu amo o seu serviço, mas eu não volto mais nesse lugar. Então isso assim me destruía, porque Sim. o que eu ia fazer, né? Eu ia bater de frente, eu falava: poxa, né? O que eu faço? Então, no meu ambiente, eu dito as regras, né? E graças a Deus, nossa equipe é muito entrosada, a gente se dá muito bem, o pessoal até brinca que a gente sai de férias e viaja junto, Sim. né? Então, com as pessoas que você vê no dia a dia, você ainda quer passar suas férias? Sim, eu quero. Então, porque são pessoas agradáveis. São muito agradáveis, graças a Deus, são realmente muito agradáveis e são muito alinhadas, né, em questão de princípios, principalmente em questão de qualidade de serviço e comprometimento, porque a gente não consegue trabalhar com um profissional que não seja comprometido com aquilo. Afinal, né, você colocou um profissional na sua empresa para suprir uma demanda, e se ele também não te retorna o que você esperou, não tem como. A nossa equipe é bem alinhada. É verdade, Ju. É importante essa comunicação interna ali, né, para saber. E o cliente sabe. O cliente sabe quando a equipe se dá bem, quando a equipe é alinhada ou não, né? Porque ela nota se tem concorrência entre os profissionais no salão, ou se eles se ajudam, né? Até no tipo de brincadeirinha que a gente faz um com o outro. Então, eles percebem que é um ambiente, assim, tranquilo de se estar, que as pessoas se dão bem. Então, não acontece, assim, de você ver uma pessoa aqui olhando para o lado, cochichando, porque isso existe em todos os ramos, né? Exato. E o nosso ramo é um pouquinho complicado nesse sentido também. Tem gente que vai fazer de tudo para tentar derrubar o outro. É um mercado muito competitivo da beleza. É bem competitivo, sim. Mas entre os profissionais que estão ali na empresa, dá tudo certo, graças a Deus. Que bom. Ju, e é simples, né? Chegar e falar: minha empresa, meu salão, meu estúdio. Mas a gente sabe que as coisas não são simples assim. Nada cai de paraquedas nas nossas vidas. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse início. Você falou sobre a decisão. Não, nesse momento eu decidi que eu vou arriscar no empreendedorismo, vou arriscar no que eu gosto de fazer, que é maquiagem, falar sobre isso também, que você tem uma experiência aí também na comunicação, falando sobre isso. Dá pra perceber que ela é uma pessoa que se comunica bem, que fala bem, que se expressa. Mas e aí, como que foi a partir desse momento e até você chegar a ter o seu salão? Bom, como eu falei, eu comecei lá na época da minha faculdade, né? Trabalhei em salões durante a faculdade também, assim, uma demanda menor, porque o tempo também era mais curto. E com o tempo isso foi crescendo e de repente eu fui parar num salão que trabalhava muito com noivas, né? E tanto que não foi assim, eu decidi que eu vou trabalhar com noivas hoje. Não, eu fui parar nesse salão, um espaço muito bacana, que trabalhava muito com noivas, investia em eventos, em divulgação, e eu acho que eu cheguei com o trabalho que eles precisavam e eles tinham o local que eu precisava. Então eu consegui crescer muito nesse ramo, né? Hoje, graças a Deus, trabalho... eu tenho uma cartela de clientes bem extensa, eu tenho uma procura muito boa, né, de serviços, e isso se deve muito ao que eu consegui conquistar ao longo dessa jornada, né? Mas eu sempre tive em mim o desejo de ter o meu espaço. Eu, como uma boa leonina, né, que gosta muito de mandar, eu tenho um pouquinho de dificuldade de seguir regras dos outros. Então, quando eu estava nesse espaço, eu tinha problemas com os clientes, né, com essa questão do tratamento, principalmente, a forma em que se faziam agendamentos. Eu queria muito bater de frente. Poxa, como é que eu vou bater de frente com o dono da empresa? Eu sou ali um funcionário, eu sou uma funcionária, eu não sou dona, né? E aí, tipo, a questão do respeito, assim, pra mim sempre foi um pouquinho, assim, respeitar a pessoa, sim, mas você conseguir enxergar o seu lugar dentro da empresa, às vezes é um pouquinho difícil, porque eu sempre tive muito essa da liderança, né? E eu tinha que me manter no meu lugar. Então, eu tinha em mim esse desejo de ter meu espaço. Conheci pessoas maravilhosas ao longo desse processo. Conheci meu sócio hoje, né? Nesse caminho também. E chegou um momento, assim, que a gente olhou, olha, não dá mais.
e a gente vai ter que sair e procurar o nosso canto, né? E aí foi aí que surgiu a empresa, o Fiore, né? Que você já conhece. E graças a Deus, dando super certo, uma cartela extensa de clientes, apesar de ter vindo uma pandemia aí para quebrar a gente no meio do processo. Acontece. O salão fez 4 anos agora. E eu falo que a metade desse tempo foi pandemia, né? Então, no ano de 2020, que a gente começou ali com o salão decolando, deu 2 meses, fechou. Fechou tudo, foram 4 meses de salão fechado, foi bem pesado, porque você tem responsabilidades com isso, né? E ninguém falou assim, olha, você vai fechar seu salão e você não vai pagar impostos, né? Ou você não vai pagar o aluguel da sua loja. Não, era assim, quem não tinha um nome bom para se manter no mercado, quebrou. Outros se endividaram, né? Então, foi assim, procure o seu caminho, né? Porque Exatamente. ninguém esperava passar por uma pandemia na vida. E isso foi bem desafiador pra gente. A gente estava num momento, assim, muito bom da empresa para parar tudo assim, né? E o nosso ramo, que é penteado, maquiagem, assim, o salão de beleza em geral, mas nosso carro-chefe é penteado e maquiagem, depende muito de eventos. Então, por mais que tenha aliviado um pouco essa questão da pandemia, foi agora, assim, do final do ano passado para cá, que realmente os eventos começaram a voltar e a gente está vendo o nosso trabalho realmente voltar ao normal, né? Então, foi muito complicado nesse tempo a gente pensar nos funcionários que dependiam daquele serviço, né? E você não poder fazer nada. Poxa, eu não tenho como colocar essa pessoa para trabalhar se não tem trabalho, né? Às vezes o salão estava aberto e os clientes tinham medo de ir por conta da pandemia também. Então, isso foi demorando a voltar. Hoje já está, assim, posso dizer que o fluxo do salão está estabilizado, está até um pouco acima do normal, porque tem muito evento acumulado. Sim. Né? Essa questão das noivas, a gente está fazendo casamento, assim, de noivas de 2020, né? Gente que precisou adiar casamento 5 vezes e está casando agora, finalmente. Mas tá indo, a gente está se adequando ao processo. Empreender é bom, mas é muito difícil, né? Ainda mais para quem é dono e atua também, né? Como é o meu caso. A gente tem que ter uma administração muito boa para poder deixar nas mãos de outra pessoa. É verdade. Ju, e já que você tocou nesse assunto aí, sobre empreender, sobre as dificuldades, eu gostaria que você deixasse um breve recado para quem está em casa. Olha, eu vou usar uma frase que o meu pai me disse, inclusive eu tenho uma placa no meu salão com essa frase, porque eu digo que foi ela que motivou tudo que eu tenho hoje, né? Faça mais do que as pessoas esperam de você. Então, se você se propôs a fazer algo, faça muito bem, porque tem muita concorrência, tem muita gente para fazer o que você faz, mas qual que é o seu diferencial? Né? Então, se você vai se colocar em algum ramo, você sabe que você vai ter concorrente, mas você tem que fazer o seu trabalho o melhor possível e ter um diferencial dele também. Então, se joga, né, de corpo e alma, acha seu lugar no mercado, faça o que você gosta, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem também. É verdade. Né? Eu amo o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida. E eu tento realmente dar o meu melhor nisso, e graças a Deus isso tem me gerado muitos bons frutos, né? Grandes frutos. Tô colhendo isso agora. Ju, foi muito bom ouvir sua história, ouvir tudo que você tem a compartilhar, dicas sobre maquiagem, sobre posicionamento, sobre aparência, sobre tantos outros assuntos interessantes, né? Volte aqui outras vezes. Será um prazer. Está convidada. Dá pra perceber que você também tem todo jeito aí de falar, né, com as câmeras. Ela é desinibida, gente. Cheguei bem nervosa, mas acho que deu certo. Não, foi 100% aqui. E agora nós vamos para um intervalo, mas fique aí que nós já voltamos.